Sabe quando você tem uma ótima ideia, um projeto que realmente pode mudar vidas? Agora imagine que para tirar esse projeto do papel é preciso passar por uma peneira finíssima competindo com outros 98 projetos tão bons quanto. Bom, é exatamente essa a nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na construção de uma proposta para o programa Chega Junto do iFood, um cenário onde a competição é altíssima e a estratégia, bom, ela não pode ter nenhuma falha. E para entender o tamanho do desafio, vamos começar com um número. Menos de 2%. É isso aí, essa é a taxa de aprovação. Se a gente parar para pensar, de cada 100 propostas enviadas, mais de 98 são simplesmente rejeitadas. É um nível de exigência brutal. Qualquer deslize, por menor que seja, pode ser o fim da linha. Então, a grande questão é como se destacar, como sair desse mar de boas ideias e ser um dos pouquíssimos escolhidos. A resposta, na verdade, não está em ter a ideia mais mirabolante. Está em ter um mapa certo, um método para conseguir navegar nesse ambiente tão competitivo. E o nosso mapa é este aqui, a matriz estratégica. Pensa nela como o nosso guia, uma ferramenta que permite enxergar de uma só vez aquilo que está sob nosso controle, que são as forças e fraquezas internas, e aquilo que a gente precisa contornar, que são as oportunidades e ameaças lá fora. É o jeito perfeito de transformar um monte de informação solta em um plano de ação claro. A nossa jornada aqui vai ter 4 passos bem lógicos. Primeiro, a gente entende a dimensão do desafio. Depois, fazemos um diagnóstico, olhando para dentro da organização. Na sequência, um olhar para o cenário externo. E aí, por fim, a gente junta todas as peças do quebra-cabeça para montar a fórmula da vitória. Vamos começar pela parte talvez mais difícil, um olhar bem honesto para dentro de casa. Porque antes de olhar para fora, a gente precisa saber com toda a sinceridade quais são os nossos superpoderes e onde é que o calo aperta. E olha, logo de cara já dá para ver uma tensão central aqui. A maior força da organização é a sua capacidade de operar de forma remota em todo o país. A ironia? Pois é, a maior fraqueza é justamente a falta de um histórico comprovado, documentado nessas mesmas regiões. A estratégia, antes de qualquer coisa, precisa resolver esse paradoxo. Mas não é só a metodologia que conta como força, não. A organização tem outros trunfos importantes na manga. Programas que se conectam, um histórico de impacto real com dados concretos de mais de 400 alunos e uma credibilidade que foi validada por certificações e prêmios. Cada um desses pontos é uma munição valiosa para construir uma proposta que realmente convença o iFood. Só que, do outro lado da balança, tem os desafios internos. E eles não podem ser ignorados. Dados de sucesso que ainda precisam ser organizados. Sabe, um risco financeiro por causa do modelo de pagamento do edital. Um prazo que, convenhamos, é curtíssimo. E talvez o mais perigoso, a falta de uma história clara, de uma narrativa sobre o legado que o projeto vai deixar lá na frente. Ok, já olhamos para dentro. Agora, vamos virar o nosso telescópio para fora. Nesse grande tabuleiro do mercado, quais são as peças que estão se movendo a nosso favor e quais representam uma ameaça real ao nosso plano? A maior oportunidade, claro, é o financiamento. E esse ponto aqui mostra uma coisa fundamental sobre a análise: precisão. No começo, o valor que se pensava era de R$600 mil, mas um estudo mais a fundo do edital corrigiu isso para R$500 mil. Parece pouco, mas é um ajuste que muda todo o planejamento financeiro do projeto. E não é só o dinheiro, viu? O momento é perfeito. A proposta se encaixa como uma luva em políticas públicas que estão em alta, ela supre uma necessidade do próprio iFood e ainda responde a uma demanda social que é urgente. É aquele raro alinhamento dos planetas, sabe? Que multiplica o potencial de impacto do projeto. Essa frase, tirada da análise original, resume a maior de todas as ameaças. A proposta deve ser construída com excelência, sem espaço para uma narrativa genérica. Ou seja, com uma taxa de aprovação tão baixa, ser bom não adianta nada. Tem que ser inesquecível. E a competição não é o único perigo. Existem outros desafios no caminho. Concorrentes gigantes com histórico de aprovação, a incerteza sobre o futuro do próprio programa e a necessidade de se adaptar rápido a novos critérios. O caminho até a aprovação definitivamente está cheio de armadilhas. Bom, analisamos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. Como é que a gente transforma toda essa informação num plano de ação que seja simples e, ao mesmo tempo, poderoso? Chegou a hora da síntese. A estratégia, então, se desenrola em 3 movimentos bem claros. Primeiro,
corrigir aquele erro básico do valor, ajustando para os 500 mil. Segundo, atacar de frente a principal fraqueza, que era construir uma narrativa de impacto a longo prazo. E terceiro, talvez a decisão mais difícil de todas, focar 100% da energia em um único projeto, em vez de se espalhar. Foco total. E aqui está, a estratégia toda destilada em uma única frase. Usar o que a organização tem de melhor, a sua metodologia remota, para ir atrás da maior oportunidade na mesa, que é o Projeto G. Simples, direto e totalmente baseado na análise que a gente acabou de ver. E para fechar, fica uma reflexão. Nesse caso, a decisão mais poderosa talvez não tenha sido o que fazer, mas sim o que não fazer. Não se dividir, não tentar abraçar o mundo. E isso deixa uma pergunta no ar. A verdadeira maestria da estratégia está nas portas que a gente abre ou naquelas que, com muita consciência, a gente decide manter fechadas?